acontece quando eu tenho uma situação, uma colisão entre regras. Então imagine assim, eu tenho uma previsão lá, uma regra que diz que o servidor, ele só pode receber se ele trabalhou, correto? Então é uma previsão de que todas as faltas do servidor serão penalizadas com o desconto ali na remuneração. Então se eu não trabalhei, eu não recebo. Uma lógica adequada, correto? Mas aí existe uma outra regra que diz que o servidor ele tem o direito de ser afastado por motivo de saúde. Se um profissional médico, um profissional técnico, né, que é competente para aquilo ali, ele entende que aquele servidor não pode trabalhar, tem que ficar em repouso por motivo de saúde, existe o direito do servidor de ser afastado ali naquele momento por motivo de saúde. São duas regras conflitantes, porque eu não fui trabalhar, mas eu vou receber. Então, o que eu faço? Eu crio uma exceção nessa primeira regra. A primeira regra não é que se eu não trabalhei, eu não recebi? Pois é, mas aí eu crio uma exceção de que se eu não trabalhei por motivo de afastamento por conta da doença, ou por conta de um afastamento ali, né, de um profissional competente, um profissional de saúde competente, o que eu faço? Eu não vou ter desconto nesse caso. Então, é uma exceção. A regra é, não trabalhou, não recebe. A exceção, se esse afastamento for por motivo de doença. Então, eu crio uma exceção para essa regra. Até aí é fácil, porque é só eu pegar a legislação e ver se aquele caso concreto está dentro daquela exceção. Mas nem sempre isso vai ser suficiente, porque às vezes aquele caso concreto não se encaixa na exceção, ou nem tem exceção para aqueles casos. Ou às vezes eu vou ter uma lei, uma regra, conflitando com outra regra, entende? Eu vou ter uma lei conflitando com outra lei. Para isso, eu vou utilizar a aplicação de 3 critérios. Eu vou falar esses critérios na ordem em que eles precisam ser utilizados, tá? O primeiro critério é o critério hierárquico. Eu vou avaliar se uma lei é hierarquicamente superior à outra. Por exemplo, se eu estou falando do Estatuto dos Servidores Municipais e esse estatuto viola uma regra trazida pela Constituição Federal, você concorda comigo que a Constituição é hierarquicamente superior ao Estatuto dos Servidores Municipais? Então, nesse caso, quem é que vai prevalecer? A regra da Constituição Federal. Mesmo que não tenha a previsão ali, mesmo que eu não tive a retirada daquele artigo, então você abre a lei, aquele artigo está lá bonitinho. Mesmo assim, aquela regra não vai ser aplicada porque ela viola uma regra que é hierarquicamente superior, entende? Mas às vezes eu não estou diante de regras que são hierárquicas, uma em relação à outra. Às vezes eu estou diante de uma lei complementar e uma lei ordinária, ou de 2 leis ordinárias, ou de 2 leis complementares. E como eu te falei num outro vídeo, que eu vou pedir para a produção colocar aqui na descrição ou em algum lugar desse vídeo aqui, não há hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar, entende? São leis que estão hierarquicamente iguais ali na nossa pirâmide de Kelsen 2.0 que a gente trouxe nesse outro vídeo. Então, eu não vou conseguir resolver esse conflito por meio do critério hierárquico. O que eu vou fazer? Eu vou tentar recorrer para o critério da especialidade. Então eu vou ver se no meio dessas 2 leis aqui tem uma lei que é mais específica do que outra, entende? Se tem uma lei que está tratando de um assunto de uma forma mais específica do que o outro aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma lei, uma regra no Código Civil e uma regra no Estatuto da Proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desculpa, gente, me fugiu aqui. Então, eu tenho uma regra no Código Civil e uma regra no Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual que é a regra que vai prevalecer nesses casos? Existe hierarquia entre essas 2 leis? Não, não existe hierarquia. Mas eu tenho uma especialidade. Então, vai prevalecer a regra do Estatuto da Criança e do Adolescente por ser mais específica em relação ao Código Civil, entende? Mas nem sempre eu vou conseguir resolver esse conflito por meio da aplicação desses 2 critérios. E aí eu vou recorrer ao último critério, que é o critério cronológico. Se eu não tenho 2 leis que são uma hierarquicamente superior à outra, se eu não tenho uma lei especial e uma lei genérica, então eu tenho 2 leis genéricas, o que eu vou avaliar? Qual a lei que veio por último? Por quê? Porque a lei posterior, ela vai revogar a lei anterior no que for contrário. Então, a lei mais nova, ela vai revogar a lei anterior. Às vezes, pode acontecer de vir uma lei mais nova, que trata de outros assuntos, mas tem uma parte que é incompatível com a lei anterior. Então, essa lei posterior, essa lei mais nova, ela
vai revogar a lei anterior naquilo que for incompatível, entendeu? Então, esses 3 critérios a gente vai utilizar quando eu estiver diante de um conflito de regras, entende? Quando eu estiver diante de um conflito de regras, um conflito entre uma lei e uma outra lei, eu vou verificar, você que é o intérprete, que é o assessor jurídico, né, que é o advogado que está atuando como consultor, você vai ter que aplicar um desses 3 critérios ou você pode utilizar a combinação desses 2 critérios para poder resolver esse conflito. Então lembra da ordem. Primeiro o hierárquico, depois o especial e por fim